Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu vou fazer esse fechamento do módulo 3 e antes de começar o fechamento, falar com vocês que eu vou criar uma planilha de notas, porque está ficando bagunçado no Teams mesmo, ainda mais com os erros nos formulários, né? Eu espero que isso até segunda e divulgo para vocês uma planilha mais organizada com todas as notas, para ficar mais claro o que está acontecendo. Eu estava vendo o Teams, realmente não é tão bacana. E deixa eu ver o que mais burocracia é. Os prazos estão para amanhã, então qualquer dúvida nas listas, etc., se puderem falar agora seria ótimo. Alguns falaram por chat, mas não sei se vão repetir aqui, então se puder repetir seria melhor para que todo mundo pegue a dúvida. E assim como foi no módulo 2, eu preferi fazer esse fechamento do módulo 3 um pouco com assunto também, para não ficar só necessariamente assim tirar dúvidas, porque bem, assim, com a matéria assim prova, eu entendo que alguns de vocês então fazem as tarefas, talvez não tenham dúvidas ainda. Então é bom ter um pouco de assunto para ter esse fechamento. E o assunto que eu quis colocar aqui, eu vou fazer um fechamento de regressão no geral já já, mas o assunto que eu quis colocar aqui foi o assunto da última aula, porque eu acho que é um assunto que merece um retorno e tipo assim, pensando numa matéria presencial, né, seria uma boa revisão antes de uma prova também, ou antes das listas que estou fazendo agora, né? Porque a última aula, assim, ICD eu tentei montar em várias versões, assim, né, já é a terceira versão, mas de uma forma assim, que um assunto desse gancho para o outro. Então, você começa explorando dados, que tem um gancho que pode ir tanto para regressão quanto para teste de hipóteses, e depois você tem um gancho para a parte de aprendizado de máquina. E a parte de aprendizado de máquina, ela entra muito bem quando a gente fala de viés e variância. Porque, assim, qual é o grande problema do cientista de dados? Né? Assim, se você pega um intervalo de confiança, que é assunto do segundo módulo, ou se você pega uma regressão, que é esse assunto do terceiro módulo, ou se você pega um pouco mais de aprendizado de máquina no quarto módulo, o problema de vocês é fazer inferências sobre o mundo. As pessoas querem saber padrões, as pessoas querem saber previsões, embora eu pessoalmente não sou fã da palavra previsão, mas é a palavra comum na estatística e na computação. As pessoas querem saber se um modelo vai conseguir funcionar no futuro. Então, quando a gente faz intervalo de confiança, a gente está fazendo inferência sobre a população. Tipo, olha, se eu fizer uma outra amostra desse mês também, está aqui onde eu espero que a coisa ocorra. Né? Assim, ou com 5% de chance, esse é um dos intervalos que vão conter a média. Coisas desse tipo, né? A regressão, como a gente entra muito na matemática, etc., não fica tão claro a princípio qual é a ideia, mas toda a motivação é feita do ponto de vista de matemática. E quando a gente fala de viés e variância, talvez fique claro. Porque é o seguinte, isso aqui é um código Python, eu fiz um notebook rapidinho hoje, e esse código Python tem uma função h de x, onde esse h é basicamente um x ao quadrado. E tem uma função sample, que está aqui, que recebe um x, recebe um desvio padrão, entende? E basicamente aplica h de x no vetor como um todo e soma um ruído normal. Então, se eu faço x ser meu domínio entre menos 15 e 10, são 12 pontos entre menos 15 e 10, eu posso gerar várias amostras, que cada uma delas vai ter um normal diferente. Então, aqui eu tenho 3 amostras, ou 3 datasets, que eu consigo fazer uma regressão. Eu consigo fazer uma tarefa de inferência em cima desses 3 datasets. Observe que a história aqui ela não é tão diferente da história do intervalo de confiança. Assim, porque eu quero saber o quanto o modelo vai generalizar para outros dados. Entendeu? E o motivo que eu fiz 3 amostras aqui é porque uma única amostra de vocês não vai representar a população.
Mas vocês podem fazer subamostras, que é a parte de validação cruzada, que foi o assunto da última aula. Então, aqui eu tenho as 3 amostras, e o H, na nomenclatura de ICD, é um termo meio ruim, porque tem gente que chama de F para função real, H para previsão, tem gente que chama H real, F para previsão, entendeu? Acaba que eu tenho que mudar esse no futuro, essa notação, mas eu prefiro H ser hipótese, mas vamos supor que H seja a função real, entendeu? Então, esse H é algo que eu conheço, é x ao quadrado. Mas você tem que abstrair um pouco agora o mundo de ICD, que você não vai conhecer o que é H. Você não vai conhecer necessariamente qual é a relação entre a área do apartamento e preço, ou a relação entre a idade do gongo, do peixe boi lá e o nariz dele, ou a relação entre, sei lá, o que for. Eu não sei o que é isso. Entendeu? E eu quero prever isso usando uma estratégia. E a minha estratégia aqui é regressão linear. Obviamente, para uma função simples como essa, a gente consegue ver um x ao quadrado dessa forma. Assim. Eu sei que é uma coisa mais trivial. Mas vamos supor que a gente não conseguisse ver isso. Então, a gente parte para um problema de regressão. E nesse meu problema de regressão, aqui é só porque, como eu não estou passando os notebooks nas aulas também, eu quis colocar um pouco de resumo aqui, entende? Esse meu problema de regressão, eu posso resolver direto com o scikit-learn, que é um beta com Python, que já faz regressão linear. Nos notebooks das listas, vocês fazem coisas na mão, eu sei. Isso não é o comum, mas é para aprender o funcionamento do código. E o scikit-learn vai ter vários códigos, alguns fazem gradiente descendente, e outros fazem regressão linear exata, como esse. Mas onde eu consigo resolver o problema. Agora, qual é a forma que eu resolvo esse problema? Entendeu? Eu tenho que criar modelos para esses dados. E os meus modelos aqui vai ser, olha, eu vou tentar y é igual a x, y é igual a x mais x ao quadrado, y é igual a x mais x ao quadrado mais x ao cubo. São modelos polinomiais. Eu faço um modelo polinomial com esse método aqui, polyfitness, que é o que eu fiz na aula. Já tem código pronto para isso também no scikit-learn, onde basicamente crio uma matriz de atributos x, onde a primeira coluna é só 1. A segunda coluna vai ser de menos 15 até 10. A terceira coluna vai ser de menos 15 até 10 ao quadrado. A quarta ao cubo. A quinta, aqui. E por aí, assim, a zero é 1 e por aí vai, né? Então, é 1, depois x ao quadrado, x ao cubo. E eu vou criar isso para todos os meus pontos. Eu tenho 12 pontos. Então, no fim desse método, eu vou ter uma função 12 por 12. Entendeu? Eu tenho 12 pontos e eu tenho 12 atributos. Eu vou ter 13 atributos. Vou rodar a regressão linear, que é a forma de rodar a regressão linear nesse aqui do está aqui embaixo. É você criar o modelo, regressão linear, fazer um fit, que é basicamente dizer assim, roda e gradiente descendente, ou se ajuste aos dados, e fazer um predict, onde esse predict me dá uma previsão. Agora, observe, como eu tenho basicamente um polinômio de grau 12, observe que se eu faço esse fit para um conjunto de dados, voltando aqui atrás, que eu tenho 3, tem os triângulos, os quadradinhos e as bolinhas, né? Se eu faço esse fit para os triângulos, você vê que fica perfeito. Entendeu? Tipo, eu consigo criar uma função, que é um polinômio de grau 12, realizar uma regressão linear e ter uma previsão perfeita na primeira base de dados. Aí você pensa, poxa, resolvi o problema do mundo, né? Assim, agora tem uma coisa que eu posso usar para prever o futuro. A grande verdade é que não. Porque quando eu pego a terceira base de dados, que eram as bolinhas, essa função, ela tem um erro médio. Aqui seria o erro médio ao quadrado, desculpa. Né? Então, seria a distância da reta ao ponto, para cada ponto, elevada ao quadrado e tirando a média. Você vê que essa função que eu aprendi na primeira base, ela não captura bem a terceira base. Entende? Porque ela é uma função muito complicada. E se eu faço um polinômio de grau 2, vocês estão aí? Será que vai? Sim, estamos aqui. Ah, sim, tá. É porque eu estou com 2 computadores e parece que um deles caiu, tá? É isso aqui. Então, se eu faço um polinômio de grau 2, apenas duas
Você vê que o polinômio de grau 2 tem um erro 205, enquanto o de grau 13, 12, lá tem um erro quase 600, em média. Então, o polinômio de grau 2, ele se ajusta melhor a esse conjunto de dados. Ele gera a melhor previsão. Você pode pensar isso como esse meu melhor modelo, ou minha melhor hipótese para essa base de dados. O outro modelo, que é aquele de grau 12, que eu treinei só nos triângulos, eu não treinei na base como um todo, eu só fiz o fit nos triângulos. Ele prevê os triângulos perfeitamente, mas tem um erro alto para os outros dois conjuntos, como vê aqui. Isso é um modelo que é chamado de baixo viés com alta variância. Baixo viés quer dizer que ele se ajusta muito bem à base de treino, ou ele aproxima muito bem a função real. Inclusive, até o erro ele aproxima bem. Mas alta variância quer dizer que ela é muito sensível para novas bases. Se eu tenho uma base nova, eu não capturo bem essa base nova. Do lado esquerdo, eu tenho uma regressão linear simples. Eu fiz só uma regressão linear simples, uma regra, entende? Que tem um alto viés, porque não se aproxima do x ao quadrado, não se aproxima da função real. Agora também vai ter uma baixa variância, que vai ter uma previsão meio que constante, independente da minha base de dados. O ponto ótimo é a função x ao quadrado, que está aqui no meio, que tem baixo viés e baixa variância, que é o que a gente quer. Agora a gente fala disso na aula de um ponto de vista de modelos complicados. Por que complicado? Porque o modelo y igual a mais bx tem um atributo, que é x. Então, é mais simples. O modelo y igual a mais bx mais c tem 3, né? Se botar constante. Então, aqui são 2, aqui são 3. Porque um deles é x ao quadrado. Um outro modelo, com 13, que vai ter um polinômio de grau 13 e grau 12, né? Achar grau 12 no exame, também é errado aqui. Vai ter 12 ou 13 atributos, né? Então, isso aqui são modelos mais complicados. Modelos mais complicados tendem a ter baixo viés, mas alta variância. Eles não capturam novas bases de dados. Então, eles não são bons para fazer inferências sobre o futuro. Modelos muito simples fazem inferências erradas tanto sobre o passado quanto sobre o futuro. Existe esse meio termo ótimo aqui. Agora, diferente do problema do intervalo de confiança, que a gente meio que tem uma base, vamos dizer assim, teórica para estimar aquele intervalo, interpretação probabilística desse intervalo, a gente não tem isso aqui necessariamente. Né? Assim, até vai ter qualquer da composição do erro quadrado, que eu vou falar daqui a um slide, mas não tem uma equação fechada para melhor regressão. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer é otimizar isso na força. E como é que eu otimizo isso na força? Eu sei que um erro quadrado médio, e os problemas de regressão são geralmente dados com erros quadrado médio, ele é uma função de ruído dos dados, que é aquela normal, que não tem controle nenhum, mais viés e variância, entendeu? Quanto menor o erro, menor vai ser o viés, por exemplo. E isso quer dizer o quê? Que ele vai ficando cada vez mais complicado. Só que modelos mais complicados, eles tendem a aumentar em variância. Onde complicado aqui quer dizer com mais atributos, do ponto de vista da regressão linear. Então, existe um lugar ótimo desse erro, que eu mensuro isso usando bases ocultas, que é basicamente o que eu fiz aqui nesse slide. Eu mensurei esse erro, não foi na base de triângulos, foi na base das bolinhas, entendeu? Porque eu não usei para treinar. E aqui eu vejo que esse polinômio é melhor do que esse na base da bolinha, que é uma base oculta. E é assim que a gente usa ou resolve o problema de inferência para a regressão. Entendeu? E isso é a ideia de validação cruzada, que é o assunto da aula 21, para quem já assistiu a aula 21. A gente estuda isso com base em polinômios por simplicidade, mas a gente também pode estudar isso com bases reais. Por exemplo, eu poderia criar 2 datasets de apartamentos, onde eu tenho apartamentos, 12 apartamentos em BH, que eu tenho outros 12 apartamentos em BH, e criar modelos diferentes, entende? Onde que são esses modelos diferentes?
Tipo, cada modelo aqui poderia ser algo como, olha, eu vou usar apenas uma coluna, ou eu vou usar apenas outra coluna. Professor, não sei se é só para mim, mas eu não tô conseguindo ver sua tela mais. Tá, voltei. A gravação continuou. Vamos esperar que o Teams não dê erro aqui. Deixa eu voltar para o comportamento de tela. Entende? Deixa a tela ir chegando aí. Ok. Então, assim, eu poderia pensar nisso também, assim, olha, eu vou usar um modelo que é preço ao quadrado, ou que é vagas ao quadrado, ou que é vagas mais suítes. Eu poderia criar funções dos meus dados e aplicar numa base real. Só que o polinômio que ajuda a gente a ver essa noção. Desde que eu treine uma base e verifique o erro em outras bases. Essa é a ideia da validação cruzada, entende? E a gente vai explorar um pouco mais isso no módulo 4, vendo um pouco mais de regressão de aprendizado de máquina. Por isso que tem uma sequência para as aulas que eu acho importante a gente pensar. Entende? E só para fechar aqui essa revisão, tipo, quando a gente falou da regressão linear, e agora dando um pouco da visão de tudo que a gente viu da regressão linear, foram mais ou menos 6 aulas, onde aqui eu botei em 5 caixinhas, porque, bom, não cabe exatamente, a gente teve várias visões desse problema. Tipo, a gente teve desde uma visão de regressão simples, qual é a correlação entre um atributo e como isso gera a inclinação da reta. Entendeu? A gente teve uma visão com o erro quadrado, que é basicamente como a regressão linear liga com o problema dos números quadrados. A gente teve um problema de verossimilhança, que é como modelar a regressão via probabilidade, que foi equivalente ao erro quadrado. A gente viu o gradiente descendente, que é como otimizar modelos. E aqui a gente viu agora, na última aula, nessa revisão, viés e variância, que é entender como o modelo de regressão generaliza para outras amostras. Tudo isso aqui, gente, talvez tirando a primeira 4 caixinha, que é uma de correlação mais simples, mas as outras 4 caixinhas, elas existem para qualquer problema de aprendizado de máquina. Né? Tipo, se você fizer a matéria do Adriano, aprendizado de máquina, a matéria do Renato, fundamentos estatísticos, né? Ou qualquer matéria parecida que tenha algo desse tipo, essas caixinhas se repetem. Entendeu? Só que a gente explorou elas na regressão linear, que é o modelo mais simples possível. No próximo módulo, eu vou explorar elas novamente, modelos, tipo KNN e a logística. Mas vai ser a mesma ideia. Entendeu? Vai ser a mesma ideia para a gente entender como funcionam os problemas de aprendizado de máquina. Então, aqui a gente tem uma noção estatística, aqui não é bem assim, uma estatística é a correlação, né? Mas aqui tem uma noção estatística no geral. Aqui a gente tem uma noção, uma visão estatística mais correta. Aqui a gente tem uma noção mais como é que funciona a modelagem de aprendizado de máquina, via erro, verossimilhança e otimização. E aqui a gente tem uma noção de como modelos generalizam. Essas duas partes aqui voltam em outros assuntos. E só para ligar um pouco com o ICD, né? Tipo, qual é o grande problema do ICD? Já falei assim, achar relações causais, obviamente. Mas a gente faz isso com base em inferência. Entendeu? Então, aqui a gente... E bom senso. Então, aqui a gente tem uma inferência meio que, olha, o quanto uma média representa a população, e aqui a gente tem uma inferência o quanto um modelo captura bases novas. Entendeu? Generalizar é o ponto-chave. São dois assuntos diferentes, mas falam muito sobre generalizar. Que é a mesma coisa que vai vir em aprendizado de máquina básico. E só para mostrar para vocês que essas coisas conseguem se colar juntas, entende? Tipo, vamos pensar no caso dos apartamentos. Vamos pensar que eu achei um modelo que fala que o preço do apartamento é essa função linear aqui. Talvez não seja. Assim, mas isso aqui é a função da regressão linear.
Como é que eu colo o módulo 2 com o módulo 3? Olha, cada peso desse é uma estatística que eu aprendi. Entendeu? E para cada peso desse, eu posso criar um intervalo de confiança. Como é que eu faço isso? Eu faço um bootstrap nos dados. Então, eu gero amostras com reposição. Para cada amostra com reposição que eu estou aqui, eu basicamente... Isso aqui, esse módulo está eu basicamente pego X e Y, faço o fit e vejo qual foi o valor do intercepto, desse peso, desse peso, desse peso. Faço isso várias vezes e consigo observar os intervalos de confiança. E aqui eu vejo, por exemplo, que esse intervalo de confiança, se eu pegar 95% dos dados, com reposição, né, dos amostras do swap, o zero está dentro do intervalo, indicando que, olha, existe uma chance desse intervalo ser correto, capturar a média, e o zero ser uma delas. Tem 95% de chance desse intervalo capturar a média e o zero está dentro do intervalo. Então, isso não é um atributo significativo. Ele não ajuda em nada a minha regressão. Enquanto isso, a área do apartamento não inclui o zero no intervalo, indicando que é significativo. Então, você vê que as várias partezinhas de CLD, a gente consegue colar elas juntas. Entende? Tipo, eu posso usar o Bootstrap depois para comparar métodos. Isso vai ser no módulo 4. E eu posso usar a noção de validação cruzada para treinar métodos diferentes. Que também vai ser o módulo 4. Entende? Isso aqui é o número de quartos, também é significativo. Entende? E aqui também é o número de suítes, que também é significativo. Tudo isso é entender o que importa para a minha regressão. Entendeu? E aqui vagas também foi, não inclui o zero no eixo X. E é basicamente isso. Um resumo e como colar o módulo 1 com o módulo 2 juntos, né? E agora eu abro para dúvidas sobre as listas, sobre os quizzes, sobre essa aula, ou sobre a matéria no geral. É só vocês falarem aí. Podem levantar a mão ou falar direto. Eu levantei a mão. O Francisco levantou a mão, pode falar. Eu só fiquei com uma dúvida na última lista, na verdade. Porque, assim, eu acho que a última questão dela pede pra gente pegar uma das variáveis e meio que fazer o logaritmo dela, né? Pra gente usar e ver como isso vai afetar o R2. Certo. E eu acabei tendo um R2 muito, muito, muito parecido com o que eu tinha anteriormente. Aí, Certo. eu queria saber se isso era o esperado mesmo e se não, tipo, vai ter... você consegue mostrar como seria ou algo nesse sentido? Depende da base de dados, né? Tipo, Sim. se eu... Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Eu tenho aqui um notebook no localhost. Né? Eu peguei um notebook da aula de hoje que eu fiz. Por exemplo, se eu crio... Aqui é só porque eu tenho as figurinhas da luz. Né? Aqui eu fiz apartamento, eu nem mostrei para você. Eu também fiz a redação do apartamento. Tipo, mas se eu crio um x que é igual a um espaço linear entre 0, entre 1 e 100 com 200 pontos. Então, isso é x. Entre 1 e 100 com 200 pontos. Se eu crio um y, que é basicamente np.x, x, então o y é basicamente abaixo no exponencial aqui de x, né? Então, aqui eu tenho x, eu tenho y, e eu posso tirar R2, onde o R2 vai ser a correlação ao quadrado, né, nesse caso, e o R2 vai ser muito baixo, de 0,06. Se eu fizer aqui um np.log de y, o R2 é para 1. Entendeu? Por que ele foi para 1? Porque y é a exponencial de x. Quando eu tiro log, y fica igual a x. Né? Tipo, então, não é sempre que vai ser
quase igual, não. Depende da base. Aqui tem uma base em que eu vejo claramente uma diferença grande. Tá claro agora? Era essa a dúvida? Sim, sim. Obrigado. Tá. Mais alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, eu vou fazer a última live do módulo 4 daqui a algumas semanas. Eu indico lá no Teams. O calendário mudou um pouquinho, mas eu indico no Teams quando vai ser a última live do módulo 4. E lá eu devo falar das optativas do semestre que vem, para quem tiver interesse. Eu gosto de fazer isso no fim de CD, mostrar como se deleia com as outras. E até lá. Acho que alguém abre o microfone Claro. aí. Pode falar. Posso só fazer uma pergunta sobre a lista 6? Pode sim. É porque lá pede para calcular os gradientes e não Isso. especifica a tolerância. Precisa usar alguma tolerância? Ou pode usar sem tolerância mesmo? Para computar o gradiente, não tem tolerância. Tem tolerância para o gradiente descendente. Do gradiente descendente. Nas funções Eu acho que do se gradiente você, descendente. eu acho que aquela lista ela tem nota máxima, se você só, por exemplo, rodar por interações, Ah, sim. Sim. pode ser o suficiente, mas você pode também criar tolerância se você quiser. Você pode fazer isso Ah, assim. beleza. Então A ideia das tá aberto, listas é né? você aprender um algoritmo importante, que é gradiente descendente. Embora a gente Sim. quase nunca implemente do zero. Mas é em Sim. aberto isso. Ah, não, beleza, então. Obrigado. Mais alguma dúvida? Tá, então eu vou ver se eu organizo o notebook para você, ou a planilha com as notas, para ficar mais organizado pelo Teams. A gente se vê no fim do semestre, na última live, e bem, então é isso. Até mais. Até também. Obrigado.